Capítulo 379, Gigantomáquia 4. Esse lugar está uma bagunça também. Khan chegou aproximadamente uma hora mais tarde, coberto de feridas e com seus olhos ainda brilhando com ferocidade. Estava claro que ele também havia se envolvido em uma batalha intensa. Ele jogou um objeto que estava carregando nas costas no chão na frente de Yonvou sem cuidado algum. Os soldados de Dispruto se viraram para olhar para os dois, só então percebendo que Khan e o grupo de Panet tinham desaparecido durante a luta com Jápeto. Eles estavam curiosos para descobrir o que havia acontecido, já que o conflito entre os dois lados seria uma grande preocupação. No entanto, eles não conseguiram distinguir o que Khan tinha jogado no chão. Estava coberto de sangue, mas como estava se contorcendo, claramente estava vivo. Porém, não parecia humano. Olhando mais de perto, eles perceberam que todos os membros da coisa haviam sido cortados e seu rosto e corpo estavam cobertos de queimaduras causadas por fogo e gelo. Lan finalmente percebeu a quem a aura familiar pertencia. Essa é Panet? Ela se contorceu em resposta às palavras de Lan. Lan arregalou os olhos. Ela adivinhou que eles provavelmente acabaram em uma luta com um grupo de Yonvou, mas nunca imaginou que Panet voltaria nesse estado. Ela era uma heroína que conseguiu realizar contribuições notáveis nos últimos meses, a mestre da família do sangue divino. O rosto de Elohim também tinha o apoio de vários grandes deuses do Olimpo. Embora Lan fosse mais forte do que Panet, ela ainda a reconhecia. Junto com os outros, ela olhou em choque para Khan, que simplesmente bufou e cruzou seus braços como se isso não fosse grande coisa. Você está se sentindo melhor agora? Yonvou conversava com Yonvou enquanto se recuperava, curioso para saber como seu encontro com Aether tinha acabado. Não sei. Depois de um curto silêncio, Yonvou respondeu de dentro do relógio de bolso: me sinto melhor, mas também um merda. Yonvou assinou com a cabeça, entendendo. O estresse de se lembrar do passado deve ter sido maior do que o alívio da vingança. O benefício especial também fez acumular várias memórias e experiências na cabeça de Yonvou, o que deixou as coisas ainda mais difíceis. Mas Yun, o que você vai fazer sobre isso? Sobre o quê? Esse desgraçado. Você vai continuar andando com ele por aí? Ele apontou para a alma de Aether, que estava fazendo barulhos depressivos dentro da coleção de almas. Ele não tinha memória de sua vida passada e só se lembrava do medo da morte. Eu queria dá-lo de comida para os meus subordinados, mas pode ficar com ele se quiser. Não quero. Yonvou respondeu casualmente com uma risada. Você sabe o que eu mais quero, não é? Yonvou também riu. Então ele apertou os olhos e murmurou: aguente um pouco mais. Os passos dos soldados de Dispruto feridos estavam mais pesados quando voltaram, mas o templo do rei do submundo deu boas-vindas calorosas a eles. Eles finalmente conseguiam sentir o poder sagrado de Hades depois do surgimento das 4 colunas de luz. Junto com a derrota de Jápeto, isso fez com que seus espíritos continuassem nas alturas, mesmo depois de terem sofrido tantos danos. Eles conseguiram fazer um grande progresso na guerra e estavam felizes que podiam esperar pelo apoio do Olimpo agora que as colunas de luz haviam subido. Era possível ver o fim dessa guerra interminável. No entanto, notícias sobre a traição de Panet e seu grupo deixaram os membros de Displuto chocados. Eles os viam como companheiros e heróis e ainda assim recorreram a atos covardes e desprezíveis. Todos sabiam que havia conflito entre o grupo de Panet e o de Yonvou, mas isso era simplesmente inaceitável. Era um crime grave trair um companheiro em Displuto e a punição era a morte, especialmente se a traição aconteceu no campo de batalha. Era um alívio que a maioria do grupo de Panet tinha morrido no local, mas a líder ainda estava viva. Apesar de estar à beira da morte, magia de cura poderia consertá-la um pouco já que o sangue divino a mantinha respirando. Era uma bênção que parecia mais com uma maldição para Panet agora. Que estado grotesco! Hades riu incrédulo depois de ouvir o que aconteceu. Ele estava esperando por algum tipo de traição, mas foi uma surpresa agradável que tudo acabou sendo inútil. No entanto, o que realmente o deixou atordoado era que Poseidon e as deusas estavam fingindo não saber de nada sobre a coisa toda.
Sentindo os olhares de seu irmão e irmãs, Hades estalou a língua. Aqueles desgraçados sem vergonhas. Eles ficaram mais arrogantes enquanto eu estive fora. Apesar de serem uma família, eles possuíam uma hierarquia. Zeus podia até ser o líder, mas Hades ainda era o mais velho e até Zeus tinha que ouvi-lo. Além disso, Hades era o rei do submundo e tudo o que acontecia ali estava sob sua jurisdição. 1000 anos atrás, o Olimpo não podia nem interferir no Tártaro e se rendeu a ele diversas vezes. Será que muito tempo havia se passado? Ou eles acharam que ele ignoraria suas ações já que eram os únicos que podiam ajudar o Tártaro? Eles não disseram uma única palavra de desculpas depois de humilhar Hades. Na verdade, eles ficaram ainda mais arrogantes, como se não tivessem nada pelo que ter vergonha. Parecia como se eles estivessem implicando que só enviariam ajuda se todos aceitassem que só Panet era a culpada, deixando as coisas mais confusas. Peço desculpas. Eu aceito qualquer punição. Lan se curvou com vergonha para Hades, que estava perdido em pensamentos. Hades sorriu. Pelo que você está pedindo desculpas? Eu deveria saber que isso aconteceria. Não se preocupe. Você conseguiu cumprir várias coisas e merece ser recompensada. Como você espera que eu te puna? A culpa é de quem planejou isso. Não é como se você pudesse prever o futuro. Lan se curvou ainda mais. O incidente aconteceu porque ela foi teimosa e insistiu na expedição apesar da relutância de Hades. Parecia que ele estava esperando que algo assim aconteceria. No entanto, ela não o entendeu, mesmo sendo sua apóstola. Ao invés disso, ela só tinha olhos para a vitória. Apesar dos ataques terem sido um sucesso, eles foram humilhados pelo Olimpo e perderam a vantagem em sua batalha de inteligência. Ela sentia claramente a injustiça da situação. O Olimpo era o culpado, mas era o Tártaro que tinha que se preocupar em não ofendê-los. E se o Olimpo enviasse reforços e o Tártaro conseguisse encontrar a paz novamente, era óbvio quem teria a vantagem. O nível divino de Hades cairia. Isso deixava Lan frustrada. Ainda assim, ao mesmo tempo, eles não podiam rejeitar nenhum suporte. No entanto, Hades sorriu de novo. Como pode você ainda não me conhecer depois de me servir por 100 anos? Lan arregalou os olhos. Ela não entendeu o que ele queria dizer. O sorriso de Hades ficou ainda maior. Como sempre, era um sorriso torto que parecia cínico, mas Lan podia dizer que Hades estava realmente se divertindo. Estou mais ofendido por um mero jogador estar me testando. O que você quer dizer, senhor? Por que você não aparece? De repente, a porta do templo se escancarou e Yonvo entrou lentamente como se já tivesse recuperado todas as suas forças. Se ele aprendeu algo dessa experiência, era que o corpo de dragão divino demoníaco era melhor em se recuperar do que ele pensou. Agora ele podia controlar seu corpo melhor depois de testar seus limites. O corpo de dragão divino demoníaco estava cheio de potencial e até mesmo Yonvo ficou maravilhado depois de observar Yonvo. Se Yonvo tivesse sucesso com o quarto e o quinto passo do despertar e ainda por cima ganhasse fatores gigantes, o quão poderoso ele ficaria. Para Yonvo, completar seu corpo era tão importante quanto o poder do Rei Obscuro. Seria algo importante para finalizar sua asa direita. Vou deixar o destino dela em suas mãos. Pode levá-la. Obrigado. Yonvo se curvou. Sua sombra se esticou e engoliu o corpo de Panet. Ao deixar Panet com Yonvo, Hades não se preocupava com o que aconteceria com ela. Poseidon e as deusas pensariam que Hades tinha se curvado para suas vontades, mas Yonvo sabia que não era isso. Essa raposa velha. Hades já sabia o que Yonvo estava planejando fazer com Panet. Hades nunca ignoraria a impertinência de seus irmãos em relação à situação do Tártaro. Ele iria devolver o que fizeram com ele e fingiria que não sabia de nada. Yonvo saiu do templo em silêncio. Os olhos de Lan se estreitaram enquanto ela o observava. O que Hades quis dizer quando disse que Yonvo estava testando? Parecia haver um acordo silencioso entre eles, mas ela não tinha ideia do que era. Só um pensamento se passava pela cabeça de Panet.
Quero morrer, por favor deixe que eu morra em paz. Seus pensamentos disparavam por sua cabeça sem uma chance de serem expressados quando, de repente, ela sentiu seu corpo ser revitalizado. Agora ela conseguia enxergar de novo e ficou mais alerta. A primeira coisa que ela viu foi um demônio de máscara negra. Não. Memórias traumáticas a fizeram ter convulsões enquanto ela lutava para fugir. Só então ela percebeu que não tinha mais braços e pernas. Hugo! Panek gritou com seu estado medonho. Era impossível. Ela era a líder da poderosa tribo Protógono, alguém que ia se tornar um deus e entrar no mundo celestial. Não tinha como ela estar reduzida a esse estado. Yonvou bloqueou seus gritos com sua mão e rosnou irritado. Cala a boca. Panek não conseguia se mover depois de ver seus olhos. Ela estava sendo esmagada pelo medo. Panek queria se livrar desse medo, mas não conseguia. Yonvou olhou para ela como se fosse um inseto. Era um olhar que ela sempre dava aos outros e nunca esperava receber um desses. Vocês protogonos sempre agem como se fossem os melhores do mundo quando não tem nada a mostrar. Quando a carapuça de vocês quebra. Vocês são todos iguais. Panek não conseguiu reunir a coragem para negar. Queria saber como os deuses de verdade parecem. Enquanto falava, ele reuniu o poder da pedra da alma e o mandou na direção de Panek. MMMPH. Panek percebeu que Yonvou estava tentando fazer e resistiu. Se ele conseguisse, ela nunca conseguiria sair viva. Ela queria a morte, mas assim sua alma também seria destruída. Ela não queria desaparecer desse jeito, mas não havia nada que pudesse fazer. Seu corpo ficou rígido como um bloco de madeira e seus olhos ficaram brancos. Uma energia mágica começou a fluir de seu corpo queimado, que ficou branco enquanto sua forma espiritual aparecia. Era uma visão familiar para Yonvou. Era a mesma coisa que aconteceu quando Poseidon se manifestou antes que Bentek morresse. Naquela hora, Poseidon tinha forçado a manifestação. Dessa vez, era Yonvou que o estava puxando. Ele usou os dados do canal que estava dando bênçãos e favores a Panek e o restaurou. Era quase impossível para um jogador forçar a manifestação de um deus, mas o sangue especial de Panek e os traços do canal faziam isso ser possível. Mesmo que ele não pudesse puxar o deus inteiro, ele conseguiria invocar parte dele. Além disso, Yonvou era quem mais sabia como controlar canais junto com a ajuda da Pedra da Alma. 4 formas espirituais apareceram enquanto Panek desaparecia: Poseidon, Deméter, Hestia e Hera. Ele conseguiu restaurar os 4 canais. Como um humano se atreve? A imagem fraca de Poseidon rosnou. Mas a manifestação era muito fraca, então ele não conseguia aplicar muita pressão em Yonvou. Era o mesmo para as deusas. Yonvou não respondeu. Ao invés disso, ele abriu sua mão esquerda. Devore clac, clac. Presas afiadas surgiram. Capítulo 380, Gigantomáquia, 5. Você acha que vai se safar dessa? A raiva estava evidente na voz de Poseidon por ter sido forçado a se manifestar mais uma vez depois de Bentek. Ele estava furioso que um inseto iria roubar seus fatores 2 vezes em breve. As escadas entre o Olimpo e o Tártaro serão abertas. Você acha que vai conseguir sobreviver me enfrentando? Yonvou claramente não se importava com o que Poseidon estava dizendo. A proficiência da habilidade espada vampírica de Bathory aumentou drasticamente. Depois que as presas engoliram vorazmente os fatores de Poseidon, elas continuaram a comer os fatores de Hestia, Hera e Deméter. Os componentes do poder sagrado de cada deus eram diferentes. Os de Poseidon eram como uma onda turbulenta, de Hestia eram um coração quente, os de Hera eram afiados e os de Deméter, suaves. Yonvou só conseguia sentir essas diferenças porque tinha alguns fatores divinos. A pressão dos fatores era tão intensa que a maioria dos jogadores seria esmagada só de estar ao lado deles. Agora entendo por que Poseidon é tão cauteloso com você depois de vê-lo pessoalmente. Diferente de Hera e Hestia, que foram absorvidas sem muitas palavras, Deméter falou. No entanto, Yonvou não conseguiu sentir nenhuma raiva vindo dela como sentia de Poseidon. Eu entendo por que Hermes e Atena te protegem tanto.
O mundo celestial inteiro está agitado com boatos sobre você. Agora sei por que sua voz estava cheia de uma mistura de sentimentos. Mas você deve ter cuidado. Deméter falou em um sussurro. A turbulência está só começando. Até mesmo o sucessor do Rei Obscuro não pode evitar. Sua voz foi cortada porque seus fatores foram completamente absorvidos. Zvoosh. Yonvou sentiu os fatores divinos se acomodando dentro dele. O potencial do corpo de dragão divino demoníaco aumentou em um nível. Porém, Yonvou franziu as sobrancelhas para as palavras de Deméter. Turbulência. O que isso queria dizer? Deméter era a mãe de Perséfone, a esposa de Hades. Era possível que ela não estivesse inteiramente do lado de Poseidon e havia claramente algum significado por trás de suas palavras. Yonvou ficou perdido em pensamentos quando de repente sentiu um olhar nele. Yonvou tinha saído do relógio de bolso e o estava observando. O que foi? Só acho que isso é ridículo. Yonvou esperou que ele continuasse. Você provavelmente é a única pessoa do mundo que conseguiu se aproveitar dos deuses. Yonvou evitou os olhos de Yonvou e se virou. Esse temperamento, ele ouviu Yonvou sussurrando para si mesmo, mas fingiu não ouvir. Naquele momento, o rosto de Shamon surgiu das sombras, acenando em concordância. Os olhos dele e os de Yonvou se encontraram, concordando profundamente. Depois disso, o tempo passou rapidamente. Os próximos ataques de Dispruto tomaram o Tártaro como um incêndio consumindo uma floresta. Eles sofreram perdas assim como na batalha com Jápeto e o exército inteiro quase foi aniquilado. No entanto, Displuto estava acostumado a esses tipos de danos. Depois de sempre recuar nos últimos 100 anos, eles estavam animados pela vitória que já parecia estar ao alcance deles. No meio disso tudo, Zvoosh. Estava Yonvou. Ares grita de emoção para sua performance. Sekhmet lambeu os lábios com ganância. Ela está satisfeita com a matança. Cernunno abençoa o espírito Rebeca para te ajudar. Ele contempla se deve aceitar um novo apóstolo. Para Yonvou, o Tártaro era o maior palco para ele. As asas celestiais ainda estavam incompletas e ele precisava participar de mais batalhas perigosas para completá-las. No entanto, não havia muitos lugares nos andares normais que eram perigosos o suficiente para Yonvou. Talvez os andares acima do 60º pudessem ter algum perigo e fazer Yonvou ser mais cuidadoso, mas ainda assim, o foco era completar os desafios. Ele não conseguiria a mesma quantidade de experiências de batalha como aqui. O Tártaro era uma história diferente. Esse era um campo de batalha onde seres divinos se confrontavam. Até mesmo os soldados comuns eram mais fortes do que os jogadores dos andares superiores. O Tártaro era o lugar perfeito para Yonvou. Quando mais tempo ele ficasse aqui, mais completas as asas celestiais se tornariam. A asa esquerda, palavra-chave, morte, das asas celestiais foi ativada. A morte se espalhou pelo vasto campo de batalha. 6.712 subordinados dos Titas morreram. 591 subordinados dos Titas morreram. Um novo poder está sendo adicionado à asa direita, palavra-chave, luta, das asas celestiais. Poder, S, adicionado, S, habilidade dracônica de Erlang Shen, e Karkara de Haddad Vimalacitra acena com a cabeça, pois você está usando seu poder de forma correta. Agares faz um estardalhaço, dizendo para não tocarem o que pertence a ele. Todos os deuses o ignoram. Todos os demônios o ignoram. Agares aperta o punho, cerrando os dentes. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: livre-se desses idiotas. O que tem de tão divertido em mostrar os seus talentos na frente deles? Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: pegue mais dos meus poderes e fatores. As mensagens de Agares foram bloqueadas temporariamente com a sua autorização. Vários deuses estão te observando. Vários demônios estão babando por você. Alguns deuses têm inveja de você. Eles começam a espalhar boatos maliciosos sobre você. Alguns demônios estão ansiosos que suas posições possam ser comprometidas. A discussão sobre o seu nível ainda está em andamento.
Não houve um consenso, então continua a ser estendida. Aguarde um momento, por favor. Agora ele conseguia manter as asas celestiais por cerca de 40 segundos e os espíritos Guai estavam melhorando rapidamente, consumindo almas mais refinadas. Almas coletadas: 312.456. O tamanho da sua coleção havia aumentado 3 vezes. Almas seguiam o caminho por onde Yonvou passava, criando um território inacessível. Não era necessário dizer, mas era óbvio que os titãs e gigantes não o ignorariam. Matem ele custe o que custar. Pelo poderoso Cronos. Deuses gigantes, incluindo os 12 titãs originais, haviam estabelecido suas defesas e estavam lutando batalhas acirradas. No entanto, agora que o poder sagrado de Hades era a parte ativa nas batalhas, Dis Pluto tinha a vantagem enquanto os confrontos intensos aconteciam. O sexto território sagrado, Buvangji, foi recuperado com sucesso. Com a sexta coluna de luz descendo, eles finalmente conseguiram completar a conexão com o Olimpo. Você foi muito bem até agora. No dia em que eles atacaram o sexto território sagrado, Hades chamou o Yonvou exausto para um encontro particular. Yonvou estava coberto de sangue e pedaços de carne não identificados depois de sua longa batalha. Sua aura ainda estava tão violenta que era difícil de imaginar que ele estava aqui para se encontrar com Deus. No entanto, Hades não se importava, pois ele estava fazendo um serviço para Dis Pluto. Na verdade, Hades gostava desse tipo de aparência. Como alguém que viveu no campo de batalha e derrotou os titãs e gigantes em sua juventude e se tornou o carcereiro deles quando ficou mais velho, ele preferia aparências guerreiras do que as limpas das pessoas que ficavam descansando na retaguarda. Ele sentia como se estivesse olhando para uma versão mais jovem dele. Yonvou sabia instintivamente que o dia pelo qual ele esteve esperando finalmente havia chegado. A missão repentina, desejo de longa data de Perséfone, foi completada. A missão oculta, restauração do templo, foi completada. A missão oculta, o herói que enfrentou um deus antigo, foi completada. Ele acabou completando missões que nem sabia que existiam. Você adquiriu. Ele rolou a lista de recompensas medíocres e encontrou o item que estava procurando no final. Você adquiriu o grande artefato de Hades que é como recompensa. Como eu prometi no começo, vou dar isso a você. Hades lentamente desceu de seu trono e deu um elmo negro para Yonvou. Parecia com o elmo de bronze comum, mas Yonvou já tinha visto como Hades se parecia quando usava. A batalha para recuperar Buvangji, o sexto território sagrado, foi tão difícil que Dis Pluto teve que arriscar tudo. 7 dos 12 titãs apareceram e tantos de seus subordinados os atacaram que parecia que eles engoliriam o mundo todo. Acabou sendo uma das batalhas mais memoráveis que Dis Pluto travou em 100 anos. No meio do pandemônio, Hades entrou no campo de batalha usando Kinei pela primeira vez. Tudo morreu já que ele havia recuperado seu poder sagrado e seu artefato. Hades finalmente conseguiu utilizar sua força como um deus. Deuses gigantes morriam com cada balançar de sua espada. O Tártaro tremeu a ponto de quase desmoronar. Seria impossível qualquer subordinado mais fraco sobreviver ao ataque. Foi uma amostra de poder que demonstrava o status de Hades como o mais velho do Olimpo e explicava como ele conseguiu dominar o Tártaro sozinho. Com Kinei, Hades ficou ainda mais aterrorizante. Não era exagero dizer que ele foi responsável por 80% do sucesso em Buvangji. Mas é um pouco estranho Tifão e os outros gigantes não terem aparecido como eles ainda não haviam aparecido. Hades provavelmente precisava de Kinei mais do que nunca, mas ele acabou dando o artefato para Yonvou sem nenhuma hesitação. Enquanto Yonvou observava se aproximar, de repente ele percebeu que, embora Hades fosse um ser divino com um poder aterrorizante no campo de batalha, ele não era muito mais alto que ele. Você não precisa disso, senhor. Hades sorriu. Mesmo com a situação tendo melhorado, o sorriso cínico não saiu de seu rosto. Um jogador preocupado com Deus. Que engraçado. Eu só preciso do simbolismo do artefato sagrado e das lendas dele.
Já tenho tudo o que preciso, então pode ficar com ele. Yonvoo não entendeu tudo, mas como Hades parecia não ter mais um uso para Kinney, ele aceitou. Obrigado. Eu que deveria estar te agradecendo. Os nossos soldados estão mais animados graças aos seus esforços. Se não fosse pela sua ajuda, o Tártaro teria caído muito tempo atrás. Ainda era uma voz fria, mas Yonvoo podia sentir a gratidão de Hades. Yonvoo estava segurando Kinney quando o artefato e o desespero do Rei Obscuro de repente começaram a tremer. Hades olhou para os dois itens com olhos tristes por um breve momento e silenciosamente voltou para o seu trono. Já que conseguiu o que queria, você vai voltar para os andares, correto? O Tártaro mudaria para o campo de batalha das lendas quando se conectasse com sucesso ao Olimpo. Hades e os outros provavelmente procurariam pelos titãs e gigantes que estavam escondidos. O grupo de Yonvoo não tinha mais muito o que fazer, já que não eram muito mais do que camarões em uma batalha de baleias. Além disso, o Olimpo não era inteiramente amigável com Yonvoo. De qualquer forma, aquele desgraçado do Poseidon provavelmente está te procurando cheio de fúria. Ele é só um mau perdedor. Hades julgou seu irmão mais novo com desaprovação e acenou sua mão para Yonvoo, permitindo que ele fosse embora. Yonvoo se curvou e se afastou. De repente, por algum motivo, parecia como se ele estivesse dando seu último adeus a Hades. Caim, isso é? Sim, é que Yonvoo voltou para a praça do templo onde seu grupo estava descansando. Eles estavam comemorando a grande vitória com bebidas e seus rostos estavam vermelhos. Kar viu Kinney nas mãos de Yonvoo e arregalou os olhos. Ele estava surpreso por ver Yonvoo finalmente com o item que queria esse tempo todo. Isso significava que eles tinham terminado com essa guerra sombria e podiam voltar para os andares. Parece bem diferente. Assim Creutz olhou para Kinney como uma expressão curiosa. Depois de passar por tantas situações de vida ou morte com o grupo, agora ele era considerado um companheiro. Os mestres artesãos Victoria e Brad se sentaram, e Doyle e Galliard voltaram da conversa que estavam tendo com os outros soldados. O relógio de bolso dentro do bolso de Yonvoo tremeu como se estivesse animado. Yonvoo ficou um pouco desconfortável com a atenção que estava recebendo, mas ele deu um suspiro profundo e olhou para Kinney. O desespero e a mágoa do Rei Obscuro tremeram ao mesmo tempo. Svoosh! Então, Kinney se dispersou em pequenas partículas e girou no ar para se reunir no pescoço de Yonvoo. Continua no próximo vídeo.